Olá, 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 pessoas do outro lado. Aqui é a professora Márcia. Eu estou aqui para batermos e continuarmos o nosso papo sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje nós iremos falar sobre o período entre guerras, né? Principalmente o surgimento em alguns países, de regimes totalitários, ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre história. Primeiro vamos recordar o que estava acontecendo na Europa. Nós estamos falando do período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, os efeitos da Primeira Guerra Mundial, principalmente para os países derrotados, né? A Alemanha, a Itália, foram os que mais sofreram após o fim da Primeira Guerra, devido às sanções que os aliados vitoriosos impuseram a esses países. Essa imposição, né, causou nesses países problemas financeiros muito grandes. E aí o que acontece? Começou a surgir dentro desses países ideias contrárias a esses países vitoriosos, culpando esses países vitoriosos da situação que eles estavam passando, né? Bom, um dos movimentos que surgiram durante esse período foi o surgimento do fascismo. Primeiro vamos ver o que significa fascismo. A palavra fascismo deriva do fácio, nome de grupos políticos ou de militância que surgiram na Itália. Os fascistas italianos também ficavam conhecidos pela expressão camisas negras, que durante o governo do Mussolini, que a gente vai falar, é o nome que se dá à guarda que defende o governo de Mussolini contra os grupos contrários ao governo de Mussolini. Era chamada assim devido eles vestirem eles vestirem roupas pretas, né? Então por isso eles eram chamados, essa guarda, de camisas negras. Mesmo com a exaltação da nação e muitas vezes da raça acima do indivíduo, o fascismo não chegou a ser semelhante igual ao nazismo, que utilizava violência e práticas modernas de propaganda e censura para suprimir pela força a oposição política e econômica severa e sustentar o nacionalismo utilizando práticas de xenofobia. O fascismo e o nazismo, eles têm algumas semelhanças, mas eles também têm muitas diferenças. Então vamos ver quais são as características do fascismo, que você vai ver algumas semelhanças. E só para efeito de formação, essas ideias de regimes totalitários, eles têm características semelhantes, e você vai descobrir que aqui no Brasil, por exemplo, você encontrou períodos de governo onde essa ideia ditatorial foi muito praticada, mas isso deixa mais para frente. Bom, quais são as características do fascismo? Totalitarismo, nada deve vir acima do Estado, que tem o controle absoluto. Eles consideravam até que as pessoas não deveriam ter direitos individuais e que o Estado deveria controlar esses direitos, que provavelmente as pessoas iriam prejudicar tanto o país como a elas mesmas. Então eles controlavam os direitos individuais das pessoas. Outra característica é o nacionalismo. A nação é a mais perfeita forma de sociedade que a humanidade conseguiu construir. E a defesa desse nacionalismo provocou, por exemplo, movimentos ditatoriais. Militarismo, fortalecimento do exército para a defesa e a expansão, né, desses movimentos. No caso aí, o Império Italiano de Mussolini, nesse período ele desenvolveu muito militarismo e o processo de expansão, né, do governo de Mussolini.
Antiliberalismo, ausência de liberdade sindical, economia e de imprensa, desenvolve-se nesse período a censura. Idealismo, nada era impossível, só lembrando que esse nada é impossível liderado por um líder supremo, que no caso, por exemplo, do fascismo na Itália era de Mussolini. Anticomunismo, a aversão ao comunismo e às ideias comunistas, porque para os fascismos essa ideia de comunismo sempre levaria a revoltas, né? Sempre atingiriam a sociedade, no caso da Itália, e traria em crise as sociedades devido à ação desse comunismo. Então eles eram anticomunistas. E expansionista, que eu já tinha falado para vocês, que usando o militarismo eles expandiam as suas ideias, além, por exemplo, da Itália, que era governada por Mussolini. Bom, uma das características do fascismo é a exaltação do chefe, segundo o qual um grande povo necessita de um grande homem como guia e a ele deve-se total obediência. Na Itália, Mussolini foi considerado o Dulce, que é o condutor. Em muitos lugares, inclusive nas salas de aula, figurava a seguinte frase: Mussolini nunca erra. Eu trouxe até uma outra frase, que essa frase era repetida nas escolas, em vários momentos da sociedade italiana, repetidamente, né? Então, resume muito bem a ideia que eles tinham sobre Mussolini. Criamos o nosso mito, o mito é uma fé, uma paixão, não é preciso que seja uma realidade. O nosso mito é a nação, o nosso mito é a grandeza da nação. O mito que eles estão falando é Benito Mussolini. Então era um herói nacional. Só lembrando que Mussolini, e aí você vê isso como característica da maioria dos grandes nomes políticos da história, ele surge justamente em períodos de crise. E o Mussolini, ele surgiu durante esse período pós-Primeira Guerra, onde a Itália estava sofrendo uma crise econômica muito grande. Mussolini vem defendendo uma mudança, o nacionalismo, e aí o povo abraça e ele não fica parado, ele começa a utilizar, principalmente na educação, repetidamente, a ideia de que ele seria a solução do problema, né? Isso é comum a todos os líderes, os grandes nomes políticos, sempre surgem em períodos de crise. O Mussolini surgiu justamente nesse período. Então vamos falar diretamente do fascismo italiano. Situação da Itália após a Primeira Guerra Mundial: crise econômica, desemprego, miséria. Lembra as crises que eu falei para vocês? E inflação. O governo incapaz de deter a crise, agitações graves e avanço de ideias de esquerda atormentavam a burguesia. Mussolini, que era ex-combatente da Primeira Guerra Mundial e é ex-socialista, organizou fácios de combate, grupo de choque para pôr fim às manifestações, né? Em 1921 foi fundado o Partido Nacional Fascista. Em 1922 ele faz um dos maiores comícios da história e nesse comício ele surge como o principal líder italiano e o principal meio de tirar a Itália dessa crise pós-Primeira Guerra Mundial. Bom, o governo de Mussolini ele é dividido em duas fases. A primeira fase de 1922 a 1924, marcada pela organização de milícias ou tropas fascistas, que promoveram uma série de atentados terroristas como políticos de oposição, nacionalismo extremado e a construção de um Estado autoritário. Então, uma das principais características desses regimes totalitários é o uso da força extrema para se colocar
soberano no governo. E só lembrando novamente que uma dessas tropas que apoiavam o governo de Mussolini é justamente os camisas negras, né, camisas pretas, que eles praticavam várias ações extremistas, como assassinatos, a todo aquele que se movimentasse contra o governo de Benito Mussolini. Essa aí é a foto dos camisas negras que eu falei anteriormente. A segunda fase, 1925-1939, caracterizado pela implantação da ditadura fascista na Itália e pela repressão violenta dos protestos dos trabalhadores. Mussolini tornou-se o chefe supremo do Estado, que é o Dulce, aquele que dirige. A doutrina fascista foi imposta à sociedade através de educação pública com o ideal de conseguir toda a obediência do indivíduo. Se você observar, todos os líderes ditatoriais usavam essa, vamos dizer, lavagem cerebral a partir da educação de base para, vamos dizer assim, incutir na cabeça das pessoas, principalmente através das repetições, né, que eles eram o único que poderia salvar a sociedade, no caso aí o Mussolini. Bom, mas o Mussolini, ele tinha algumas atuações, né? Ele praticava algumas questões bem interessantes durante o governo dele. Por exemplo, estimulou o crescimento através da indústria e da construção de obras públicas, fortaleceu a moeda italiana. Mussolini reagiu à depressão, aumentando a intervenção estatal da economia. Essa depressão que eu estou falando é a crise americana, né? Que mais tarde nós iremos comentar, e uma sugestão é que você faça uma pesquisa sobre isso, que aí fica até mais fácil de você entender a próxima aula. Criação do Instituto para a Reconstrução Industrial, que incentivou os investimentos da indústria, especialmente da indústria bélica. Lembra que ele estava em expansão militar, então uma das primeiras principais indústrias que ele incentivava a produção era justamente as bélicas. No plano externo do governo de Mussolini, como eu tinha falado para vocês, ele conduziu a expansão colonial italiana na África, e essa expansão provocou na Liga das Nações, que eu também comentei na última aula, uma reação contrária de alguns países a essas invasões, esse processo de expansão militar italiano. Bom, o fim do fascismo italiano casa com o morte do Benito Mussolini. O governo, como vocês viram anteriormente, apesar desse investimento, por exemplo, nas indústrias que o Mussolini praticava, mas muito mais se via a violência, principalmente para mantê-lo no poder, era muito mais praticado. Então, o que acontecia? Organizou-se vários grupos contrários ao governo de Mussolini, né? Esses grupos começaram a organizar e receber mais adeptos a esse movimento. O próprio povo, que anteriormente, lá naquele comício do início desse slide que eu mostrei para vocês, apoiou Mussolini. Quando Mussolini começou a praticar esses atos de violência, parte da população também queria o fim do governo de Mussolini, principalmente pela ação violenta que ele praticava para se manter no poder. Aí você vê algumas imagens que eram, vamos dizer assim, comum no governo Mussolini e da maioria dos políticos ditatoriais, os governos, regimes ditatoriais que a gente viu nesse período entre guerras, que a gente vê. Essa aí é a esposa de Mussolini. Então, no ano de
Deixa eu pegar bem aqui meu papel de anotação. Bom, durante o governo de Mussolini, começa a Segunda Guerra Mundial e em 1943 os aliados, liderados pelos Estados Unidos, começa o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini, é lógico, reconhece que esse grupo iria ser vitorioso novamente em cima da Itália. E aí ele se vê numa encruzilhada, porque dentro do seu próprio país, revolucionários e a população começa a querer o fim do governo de Mussolini, e do outro lado, nações como os Estados Unidos também querem o fim do governo de Mussolini. Mussolini então tenta escapar, né, tanto dos revolucionários do seu país como dos aliados aos americanos, e tenta fugir para Suíça. Só que durante essa viagem clandestina, né, do casal, eles são reconhecidos e os revoltosos, né, nas regiões, no lugar onde ele foi capturado, faz-se o julgamento de Mussolini e ele é condenado a fuzilamento, e lá ele morre, ele, a sua esposa e aqueles que seguiam protegendo o Mussolini. Essa foto acima é justamente a que teve o fuzilamento de Mussolini e de sua esposa e dos seus aliados. Essa foto abaixo o corpo de Mussolini é levado para Milão. Lá em Milão, o corpo de Mussolini é exposto em praça pública, ele é pendurado num posto de gasolina, e aí as pessoas... É uma barbárie, tanto o que o Mussolini fez, como o que as pessoas fizeram com Mussolini. Pegam o corpo de Mussolini e deixam em exposição. De acordo com a pesquisa que eu fiz, pessoas cuspiam, urinavam em Mussolini, pela questão da revolta do governo, do que aconteceu no governo de Mussolini. E com a morte do Mussolini, tem-se fim o fascismo italiano. Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. No livro de vocês vão encontrar algumas outras informações que provavelmente, talvez, né, eu deixei escapar. Então, meu conselho para vocês é dar uma leitura, dê uma leitura nessas páginas do livro de vocês sobre o surgimento do fascismo no período entre guerras. Pesquisem em outras fontes, ou internet, ou em outros livros sobre esse período. E se por acaso eu falei alguma coisa que você não entendeu, ou que eu falei alguma coisa errada, como eu sou todos nós, né, somos passivas de erro, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu tirarei as dúvidas ou me corrigirei, né? Então, só isso. Até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, povo. Tchau.